Bem-vindos a mais um episódio de Arquivos Bíblicos Secretos. Hoje, mergulharemos nas profundezas de histórias bíblicas raramente contadas nos púlpitos. Narrativas de julgamentos divinos, consequências severas e o preço da desobediência. As páginas sagradas não contêm apenas histórias de redenção e milagres. Elas também registram momentos de justiça implacável, onde o julgamento divino se manifesta de formas inesperadas e muitas vezes perturbadoras. Prepare-se para desvendar os mistérios por trás de eventos que moldaram a fé e a história, revelando a seriedade da santidade de Deus e as implicações de desafiar sua vontade. Das profundezas do Antigo Testamento aos primeiros dias da Igreja, testemunharemos a mão divina em ação, trazendo à tona verdades que muitos preferem ignorar. Em um tempo de grande instabilidade espiritual e política em Israel, quando o reino estava dividido e a idolatria florescia, Deus levantou um profeta para entregar uma mensagem crucial. Sua identidade não é revelada nas Escrituras, sendo conhecido apenas como o Homem de Deus, mas sua missão era clara e de suma importância: confrontar o rei Jeroboão, que havia estabelecido cultos idólatras em Betel, desviando o povo de Deus da verdadeira adoração e levando-os a pecar. Jeroboão havia erigido bezerros de ouro e instituído sacerdotes que não eram da linhagem levítica, uma afronta direta aos mandamentos divinos. O profeta, cheio de coragem e impulsionado pela obediência inicial à voz de Deus, apresentou-se diante do rei enquanto este realizava um sacrifício no altar de Betel. Com ousadia e sem temor das consequências, ele proclamou um juízo divino contra o altar, declarando que um filho chamado Josias nasceria na casa de Davi e que os sacerdotes idólatras seriam sacrificados sobre aquele mesmo altar. Para validar sua profecia, ele deu um sinal: o altar se fenderia e as cinzas que estavam sobre ele se espalhariam. Imediatamente, o altar se fendeu e as cinzas se espalharam, confirmando a palavra do Senhor. Este ato de fidelidade à palavra de Deus, mesmo diante da autoridade real e em um ambiente hostil, demonstrava a importância de permanecer firme na verdade e na obediência irrestrita a Deus. Enfurecido pela ousadia do profeta e pela destruição de seu altar, o rei Jeroboão estendeu a mão do altar, ordenando que o prendessem. No entanto, sua mão se paralisou, e ele não conseguiu recolhê-la. O rei, então, implorou ao profeta que orasse a Deus para que sua mão fosse restaurada. O profeta orou, e a mão do rei foi restaurada, um milagre que deveria ter servido como um poderoso testemunho do poder e da autoridade do Deus de Israel. Impressionado, Jeroboão convidou o profeta para ir à sua casa, oferecendo-lhe um presente e um refresco, como forma de agradecimento e talvez na esperança de obter algum favor divino. Após cumprir sua missão e demonstrar o poder de Deus, o profeta recebeu de Deus uma instrução específica e inegociável: ele não deveria comer nem beber no lugar onde estava, e não deveria retornar pelo mesmo caminho que havia vindo. Essa ordem não era apenas uma formalidade ou uma precaução, era um teste de obediência, um símbolo da necessidade de seguir a vontade divina sem desvios, sem compromissos e sem se deixar influenciar pelas ofertas ou pressões humanas. A pureza de sua missão dependia de sua total submissão a essa instrução divina. No entanto, o profeta, em seu caminho de volta, foi abordado por um outro profeta mais velho que vivia na região. Este profeta mais velho, ao ouvir sobre os feitos do homem de Deus, foi atrás dele. Ao encontrá-lo, ele o convidou para ir à sua casa para comer e beber. O homem de Deus recusou, explicando a ordem clara que havia recebido do Senhor. Mas o profeta mais velho, com uma aparente autoridade espiritual e uma mentira descarada, enganou o homem de Deus, alegando ter recebido uma mensagem divina de um anjo que o autorizava a convidá-lo para sua casa para comer e beber. O profeta desobediente, talvez cansado da jornada, ou influenciado pela suposta autoridade e pela aparente palavra de Deus vinda de outro profeta, cedeu à tentação e desobedeceu à ordem clara e direta que havia recebido do próprio Deus. As consequências foram trágicas e imediatas, um testemunho sombrio da seriedade da desobediência a Deus, mesmo quando ela é resultado de engano. Enquanto o profeta desobediente estava à mesa, desfrutando da refeição na casa do profeta mais velho, a palavra do Senhor veio ao profeta mais velho, que a proferiu com uma voz de juízo: assim diz o Senhor, visto que você desobedeceu à ordem do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu, mas voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde eu lhe disse para não comer nem beber, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados.
1 Reis 13 2.21 e fim 22. A profecia de sua própria morte e desonra foi proferida por aquele que o havia enganado. Ao retornar, o profeta desobediente foi atacado por um leão no caminho. O leão o matou, mas, de forma sobrenatural, não devorou seu corpo nem atacou seu jumento, que permaneceu ao lado do corpo. O leão permaneceu ao lado do corpo, um testemunho silencioso e aterrorizante da severidade da desobediência e da fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. A cena era um lembrete vívido de que a desobediência a Deus não é uma questão trivial, mas pode ter consequências eternas e impactantes, mesmo para aqueles que são usados por ele. O profeta mais velho, ao saber do ocorrido, foi ao local e encontrou o corpo do profeta desobediente. Ele lamentou sinceramente e o levou para ser sepultado em seu próprio túmulo, reconhecendo a gravidade da situação e a responsabilidade que ele mesmo tinha no ocorrido. A história do profeta desobediente serve como um poderoso alerta sobre a importância de discernir a voz de Deus, de permanecer fiel às suas instruções diretas e de não se deixar enganar por falsas mensagens, mesmo que venham de fontes aparentemente espirituais. É um lembrete de que a obediência a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, e que as consequências da desobediência podem ser devastadoras, mesmo para aqueles que são chamados para servi-lo. Lições profundas dessa história. Obediência parcial ainda é desobediência. Mesmo tendo realizado feitos grandiosos, o profeta falhou ao não seguir até o fim a ordem de Deus. O sucesso anterior não isenta ninguém da obediência presente. Nem toda revelação espiritual vem de Deus. O velho profeta parecia confiável, mas mentiu. Essa história é um alerta poderoso. Nem toda palavra profética, mesmo vinda de líderes ou pessoas com autoridade espiritual, deve ser aceita sem discernimento. Se contradiz o que Deus já falou com clareza, não vem dele. Deus leva suas instruções a sério. Hoje, vivemos em uma cultura que relativiza a obediência, tratando a palavra de Deus como sugestões. Essa história prova que Deus espera ser obedecido exatamente como falou, e que ele não muda seus mandamentos para se adaptar às circunstâncias. Por mais desconfortável que seja, essa história foi preservada nas Escrituras porque carrega uma mensagem urgente para nós. Ela nos confronta com a pergunta: tenho obedecido plenamente à voz de Deus ou me deixado seduzir por palavras doces, mas falsas? Ela nos adverte a examinar com cuidado o que ouvimos, mesmo de pessoas que falam em nome de Deus. A verdade de Deus não é negociável, mesmo diante da compaixão humana, de vozes religiosas ou de argumentos convincentes. Em um tempo onde muitos dizem "Deus me disse", essa história nos chama de volta à simplicidade e seriedade da obediência. O preço da desobediência, mesmo quando motivada por engano, pode ser alto. Mas a fidelidade a Deus, mesmo solitária e difícil, é sempre o caminho mais seguro. No coração do livro de Levítico, que detalha as leis e rituais para adoração a Deus, encontramos uma narrativa que nos alerta para as consequências da desobediência e da falta de reverência diante da santidade de Deus. Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sumo sacerdote, estavam em uma posição de grande privilégio e responsabilidade. Eles eram parte da linhagem sacerdotal escolhida por Deus para ministrar em seu tabernáculo, um lugar de sua presença e glória, onde a santidade era a regra máxima e a observância das leis divinas era crucial para a manutenção da aliança. Em uma ocasião solene, durante a consagração do tabernáculo e dos sacerdotes, Nadab e Abiú pegaram cada um o seu incensário, puseram fogo neles e acrescentaram incenso. No entanto, eles trouxeram fogo profano perante o Senhor, algo que não lhes havia sido autorizado, uma oferta que não estava de acordo com as instruções divinas. A Bíblia não especifica a natureza exata desse fogo profano, poderia ser um fogo de uma fonte não autorizada, um incenso não prescrito, ou até mesmo um momento indevido para a oferta, mas a implicação é clara: eles agiram por conta própria, desconsiderando as instruções divinas e a santidade do ritual. Foi um ato de presunção, uma tentativa de adorar a Deus à sua própria maneira, e não da forma que ele havia ordenado. O resultado foi imediato e devastador. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Em um instante, a vida dos dois sacerdotes foi ceifada pela própria presença de Deus, um testemunho assustador da seriedade com que Deus trata a obediência e a reverência em seu serviço.
Não houve tempo para arrependimento ou para qualquer intervenção humana. A santidade de Deus foi manifestada de forma inquestionável, e a punição foi um lembrete severo para toda a nação de Israel. Moisés, ao testemunhar a tragédia e a dor de seu irmão Arão, disse a ele: "Foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: aos que de mim se aproximam santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei." Arão, em sua dor e choque, permaneceu em silêncio, compreendendo a magnitude do julgamento divino e a justiça de Deus. A lição era clara para toda a congregação de Israel: a aproximação a Deus exige santidade, obediência e um profundo respeito por sua majestade. A santidade de Deus não é algo a ser tratado com leviandade ou desrespeito. Os corpos de Nadab e Abiú foram removidos do acampamento por seus primos, Misael e Elzafã, conforme a instrução de Moisés, e levados para fora do arraial. Arão e seus filhos restantes foram proibidos de lamentar publicamente, para que não morressem também, pois a unção do Senhor estava sobre eles. Essa proibição de luto público enfatizou ainda mais a seriedade do pecado e a necessidade de reconhecer a justiça de Deus, mesmo em meio à dor pessoal. A história de Nadab e Abiú serve como um lembrete contundente de que a obediência a Deus não é opcional, especialmente para aqueles que estão em posições de liderança espiritual e que se aproximam de sua presença. A familiaridade com o sagrado não deve levar à complacência ou à desconsideração das instruções divinas. Pelo contrário, deve inspirar uma reverência ainda maior e um compromisso inabalável com a vontade de Deus. É um alerta para que nunca nos aproximemos de Deus de forma irreverente ou com fogo estranho, mas sempre com um coração submisso e obediente, reconhecendo sua santidade e majestade. Lições poderosas e eternas. Deus é santo, e a santidade não é negociável. A base da história é clara: Deus espera ser adorado como Ele ordenou, e não conforme nosso gosto pessoal. Santidade não é só uma ideia, é a essência do caráter de Deus, e Ele requer pureza de quem o serve. Nem toda forma de adoração é aceitável. Nadab e Abiú queriam servir a Deus, mas do seu próprio jeito. Isso é um alerta: intenção não substitui obediência. Não basta ter o coração no lugar certo, é preciso seguir a vontade de Deus revelada em sua palavra. Liderança espiritual traz maior responsabilidade. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Eles eram líderes, e Deus os julgou com severidade proporcional. Isso nos lembra que líderes espirituais não estão acima da santidade, estão mais expostos a ela. A familiaridade com o sagrado pode gerar descuido. Eles estavam habituados à presença de Deus. Talvez tenham achado que poderiam agir com liberdade. Mas a proximidade com o sagrado não deve gerar relaxamento, e sim temor reverente e vigilância constante. O culto verdadeiro começa com obediência. Mais do que palavras bonitas, gestos simbólicos ou rituais, Deus busca um coração obediente. O culto que agrada a Deus é aquele que honra sua santidade, respeita sua vontade e rejeita o fogo estranho da desobediência. A história de Nadab e Abiú não é apenas uma tragédia antiga. Ela fala diretamente ao nosso tempo, quando muitos se aproximam de Deus de forma superficial, irreverente ou personalizada. Quando a adoração vira espetáculo, quando líderes agem sem temor, quando a palavra é ignorada em nome de experiências pessoais, o fogo estranho continua sendo oferecido, e Deus continua sendo mesmo Deus Santo. É um chamado urgente à pureza no culto, reverência no serviço, e santidade no coração. E, acima de tudo, um lembrete de que Deus não precisa ser inovado, Ele precisa ser obedecido. Em tempos antigos, no Vale do Sidim, próximo às campinas do Rio Jordão, floresciam cidades de grande prosperidade e beleza, Sodoma e Gomorra. A região era tão exuberante que era comparada ao Jardim do Senhor, um paraíso terrestre com abundância de recursos e uma localização estratégica em rotas comerciais. No entanto, por trás dessa fachada de riqueza e beleza, escondia-se uma depravação moral profunda e uma rebelião descarada contra Deus. A prosperidade material havia gerado uma arrogância e uma complacência que levaram seus habitantes a se entregarem a todo tipo de iniquidade, ignorando completamente os princípios divinos e a justiça. A vida em Sodoma e Gomorra era marcada por uma ostentação de riqueza e um hedonismo desenfreado, onde a busca pelo prazer e a satisfação dos desejos carnais se sobrepunham a qualquer senso de moralidade ou decência.
A Bíblia descreve que o povo de Sodoma e Gomorra era extremamente perverso e pecava grandemente contra o Senhor. Suas práticas incluíam imoralidade sexual desenfreada, relações antinaturais, estupros, violência, injustiça, falta de hospitalidade e compaixão pelos necessitados. Eles exibiam seus pecados com orgulho, sem qualquer vergonha ou arrependimento, desafiando abertamente a autoridade de Deus e a moralidade básica. A corrupção havia se enraizado tão profundamente na sociedade que a própria estrutura social estava comprometida pela maldade, e a voz da consciência havia sido silenciada pelo clamor da depravação. A hospitalidade, que era um valor sagrado no Oriente Médio Antigo, era completamente ausente em Sodoma, sendo substituída por uma hostilidade agressiva contra os estrangeiros. O clamor da maldade dessa cidade chegou aos ouvidos de Deus. Em sua justiça, ele decidiu intervir. Antes da destruição, Deus revelou seus planos a Abraão, que intercedeu pelas cidades, pedindo que fossem poupadas se houvesse um número mínimo de justos. Abraão, em um diálogo notável com Deus, negociou a possibilidade de poupar as cidades se houvesse 50, 45, 40, 30, 20, finalmente, 10 pessoas justas. Deus, em sua infinita misericórdia, concordou em poupar as cidades se encontrasse até mesmo 10 pessoas justas, demonstrando que sua justiça é sempre temperada pela compaixão. No entanto, nem esse número foi encontrado, o que revelou a extensão da depravação e a ausência de retidão naquelas cidades. 2 anjos, disfarçados de viajantes, foram enviados a Sodoma para verificar a extensão da maldade. Ló, sobrinho de Abraão, que vivia em Sodoma, os recebeu em sua casa, oferecendo-lhes hospitalidade e proteção, um contraste gritante com a atitude dos demais habitantes. No entanto, a depravação da cidade se manifestou quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló, exigindo que os visitantes fossem entregues para que pudessem abusar deles. Ló, em desespero e para proteger seus hóspedes, chegou a oferecer suas filhas para a multidão, mas a turba persistiu em sua maldade, tentando arrombar a porta, demonstrando a profundidade de sua perversidade e ausência de qualquer freio moral. Os anjos, então, protegeram Ló e sua família, cegando os homens de Sodoma e instruindo Ló a fugir imediatamente, sem olhar para trás, pois a destruição era iminente e inevitável. Ló, sua esposa e suas 2 filhas foram tirados da cidade pelos anjos, que os apressaram a escapar para as montanhas, alertando-os para não olharem para trás, sob pena de serem consumidos pela mesma destruição. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação. A destruição foi completa e avassaladora, um testemunho do poder e da justiça de Deus, que não hesita em agir quando a iniquidade atinge seu ápice. A esposa de Ló, desobedecendo a ordem clara de não olhar para trás, talvez por apego aos bens materiais, às amizades ou à vida que estava deixando para trás, transformou-se em uma estátua de sal, um monumento à sua desobediência e apego ao que estava sendo destruído. Sua desobediência, embora pareça pequena em comparação com a depravação das cidades, foi um ato de rebelião contra a instrução divina e um sinal de que seu coração ainda estava em Sodoma. Somente Ló e suas 2 filhas sobreviveram à catástrofe, refugiando-se em uma pequena cidade próxima, Uar, que foi poupada por causa de Ló, demonstrando a fidelidade de Deus à sua promessa a Abraão. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como um aviso eterno da ira de Deus contra o pecado e a depravação. É um lembrete de que a paciência divina tem limites e que a desobediência persistente e a rejeição da retidão resultam em consequências severas e inevitáveis. A história dessas cidades permanece como um testemunho sombrio do preço da desobediência e da santidade inabalável de Deus, ecoando através dos séculos como um alerta para todas as gerações sobre a importância da retidão e da obediência à vontade divina. É uma lição de que a verdadeira liberdade não está na permissividade, mas na submissão aos princípios de um Deus justo e santo. Nessas cidades permanece como um testemunho sombrio do preço da desobediência e da santidade inabalável de Deus, ecoando através dos séculos como um alerta para todas as gerações sobre a importância da retidão e da obediência à vontade divina. O pecado coletivo atrai julgamento coletivo. Sodoma não foi condenada apenas por atos individuais, mas porque a sociedade como um todo legitimava o mal. É um alerta para nossa geração: quando o pecado é institucionalizado, o juízo é inevitável.
Deus é paciente, mas seus limites existem. Antes do juízo, houve advertências, visitas, intercessão, misericórdia. Mas quando nem mesmo 10 justos foram achados, a destruição veio. Deus não julga por impulso, mas julga com justiça. A aparência de prosperidade pode esconder decadência moral. Sodoma era bela, rica, estratégica, mas Deus vê além da aparência. A verdadeira condição de uma nação, igreja ou vida individual não está no que os olhos veem, mas no que Deus enxerga no coração. Não se pode negociar a ordem de Deus. A esposa de Ló olhou para trás e foi julgada por isso. Desobedecer mesmo o menor mandamento de Deus pode ser fatal, especialmente quando ele fala com clareza. Apego ao passado pode custar o futuro. A convivência com o pecado pode entorpecer até os justos. Ló era considerado justo, mas sua moral havia sido diluída pela convivência com o pecado. Ele hesitou em sair, ofereceu suas filhas, sua percepção estava comprometida. Precisamos vigiar onde colocamos nossas tendas. Deus salva, mas requer resposta imediata. Ló foi salvo não porque merecia, mas por causa da aliança de Deus com Abraão. Mesmo assim, ele teve que agir rápido, obedecer, fugir sem olhar para trás. A salvação exige prontidão e renúncia. Jesus e os apóstolos mencionam Sodoma várias vezes, não como um caso isolado, mas como modelo do que acontece com sociedades que rejeitam a verdade. Como foi nos dias de Ló, assim será também nos dias do Filho do Homem. O mesmo espírito de Sodoma, hedonismo, indiferença à justiça, culto ao prazer e arrogância espiritual, ainda vive hoje. E a mesma advertência continua válida: Deus é amor, mas também é justo. Quando a misericórdia cessa, a justiça se levanta. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas uma lembrança arqueológica ou um símbolo religioso. Ela é uma mensagem urgente para tempos em que a moral é relativizada e o pecado é normalizado. Deus continua buscando intercessores como Abraão, justos como Ló, e discípulos que, como a esposa de Ló, não olhem para trás. Ele deseja salvar, mas exige uma resposta: fé, obediência e separação do mal. Sodoma nos mostra que o verdadeiro juízo não é quando Deus destrói, mas quando ele não encontra mais ninguém que deseje ser salvo. As histórias que exploramos hoje, o destino do profeta desobediente, a tragédia de Nadab e Abiú, e a aniquilação de Sodoma e Gomorra, são mais do que meros relatos antigos. Elas são ecos poderosos de verdades eternas sobre a natureza de Deus e as consequências da desobediência. Cada narrativa, à sua maneira, revela a santidade inabalável de um Deus que não tolera o pecado. Elas nos lembram que a desobediência não é uma questão trivial, mas uma afronta à sua autoridade e um desafio à sua natureza justa. As consequências, como vimos, podem ser severas e imediatas, servindo como advertências para todas as gerações, ecoando através do tempo para nos lembrar da seriedade de nossas escolhas. O profeta desobediente nos ensina sobre a importância da obediência incondicional à voz de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem complexas ou quando outras vozes, aparentemente espirituais, tentam nos desviar. A tragédia de sua morte não foi um ato arbitrário, mas a consequência direta de sua falha em permanecer fiel à instrução divina. É um alerta para todos nós: a obediência parcial é desobediência, e as consequências podem ser devastadoras, não apenas para nós, mas para o testemunho que damos. Nadab e Abiú nos confrontam com a seriedade da adoração e da aproximação a um Deus santo. O fogo profano que ofereceram não foi apenas um erro técnico, mas uma manifestação de irreverência e presunção. Eles tentaram adorar a Deus à sua própria maneira, desconsiderando as instruções divinas e a santidade do ritual. A resposta imediata de Deus foi um lembrete de que Ele é fogo consumidor e que a adoração deve ser feita em espírito e em verdade, com reverência e temor, de acordo com seus preceitos. E a destruição de Sodoma e Gomorra nos mostra a culminação da depravação humana e a paciência divina que, embora grande, tem seus limites. A maldade dessas cidades não era apenas sexual, mas uma total ausência de justiça, compaixão e hospitalidade. A intervenção de Deus foi um ato de justiça contra uma sociedade que havia se entregado completamente ao pecado, servindo como um aviso eterno para todas as gerações sobre as consequências da rebelião persistente contra os princípios divinos. Mas há uma lição ainda mais profunda em todas essas narrativas.
Em meio a esses julgamentos, há um convite ao arrependimento, à obediência e à reverência. A história bíblica é um testemunho da misericórdia de Deus que sempre oferece um caminho de volta, mesmo diante das mais graves transgressões. No entanto, essa misericórdia não anula a justiça divina, ela a complementa, oferecendo esperança àqueles que escolhem se submeter à sua vontade e andar em seus caminhos. A justiça de Deus é perfeita, e sua misericórdia é infinita, mas ambas operam em harmonia para nos guiar à retidão. Que essas histórias, muitas vezes esquecidas ou suavizadas, nos inspirem a uma vida de maior obediência, reverência e discernimento. Que elas nos lembrem que a verdade de Deus é imutável, e que o preço da desobediência é um fardo que ninguém deveria carregar. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar uma vida que honre a santidade e a majestade de nosso Criador. Se você ficou impactado com estas histórias bíblicas surpreendentes, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal Arquivos Bíblicos Secretos. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos diários, onde continuaremos explorando as narrativas menos conhecidas e mais intrigantes da Bíblia Sagrada. Queremos saber sua opinião. Qual destas 3 histórias mais te surpreendeu? Você já conhecia alguma delas? Existe alguma outra história bíblica pouco conhecida que você gostaria que abordássemos em vídeos futuros? Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar. Lembre-se de compartilhar este vídeo com amigos que também se interessam pelos aspectos menos explorados da Bíblia. Até o próximo vídeo, aqui no Arquivos Bíblicos Secretos.